Olha só, com o esperado pelo mercado financeiro, pela terceira vez, o Copom manteve então a taxa de juros em 15% ao ano. Teve críticas da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que falou em decisão descasada da realidade. Eu vou conversar agora então com o economista da FGV Agro, Felipe Serigatti. Muito boa noite, bem-vindo, Felipe. Boa noite, Simone. Tudo bom com você? Já vai por aqui. Segue então essa manutenção aí, né? Maior patamar desde 2006. Como eu falei para a ministra, aí impactos virão para investimentos, acesso ao crédito, equilíbrio das contas públicas e para o Banco Central, um ambiente externo ainda incerto. Como é que você avalia tudo isso, essa decisão pela manutenção aí? Então vamos lá, né? O mercado já tinha precificado, né, que o Banco Central não tinha dado qualquer sinalização anterior de que alteraria a taxa de juros na última reunião, né? Só que o que chamou a atenção não foi a decisão, foi o comunicado, tá? O que nós tivemos no comunicado? Praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um copia e cola do comunicado anterior, com uma alteração. Mas antes de chegar na alteração, vamos lá. O próprio mercado estava imaginando, ou uma parte do mercado tinha precificado, que o Banco Central daria uma sinalização de quando que ele iria iniciar o ciclo de redução de taxa de juros. No entanto, no comunicado publicado ontem, gente, o Banco Central insistiu da mesma forma, no mesmo ponto que ele tinha feito no comunicado anterior, que a taxa de juros permaneceria em patamar elevado, esses 15%, por um período significativamente prolongado. Ou seja, bom, ninguém tinha muita expectativa que na última reunião do ano, lá em dezembro, houvesse alguma redução, mas o mercado estava formando a expectativa de que haveria alguma redução em janeiro, dado que os últimos números da inflação, de fato, foram benignos, né? De fato, surpreenderam o mercado para baixo. Só que o Banco Central deixou claro, fez ali um comunicado bem linha dura, né? Dizendo, gente, ainda não, a inflação agora, ok, deu uma melhorada, só que dentro do horizonte da meta, a projeção de inflação ainda está significativamente acima da meta. A única diferença foi o seguinte: no comunicado anterior, não de ontem, do anterior, o Banco Central deixava o seguinte cenário aberto: olha, se houver necessidade, se o aumento agora não for suficiente, medidas adicionais poderiam ser tomadas. Ontem, o que o Banco Central deixou claro foi: ele está convencido de 15% é o patamar suficiente para convergir a inflação para a meta. O que isso significa? Olha, novos aumentos completamente descartado. Esse patamar agora está estabelecido para o Banco Central, é o patamar necessário para fazer com que a inflação converja para a meta. E, de fato, os últimos números do IPCA foram benignos, né? Então, parece que essa taxa de juros tem entregado o resultado. Sei que todo mundo está aguardando aí, né? A taxa de juros está alta, está incomodando, o crédito está caro, o custo de capital está elevado. Quando é que a nossa taxa de juros começa a cair? Ninguém sabe, ninguém tem essa bola de cristal, mas pela sinalização do Banco Central, muito provavelmente, a não ser que haja alguma grande novidade, esse início de redução de taxa de juros ficou lá para março do ano que vem. Antes disso, deixou de ser o cenário base para o início de redução da taxa de juros. Período prolongado esse, não é? Vamos aguardar. O Banco Central preocupado também, né, com o mercado externo, né, com o que está acontecendo lá fora e também aqui com o nosso mercado de trabalho, preocupando também? Então vamos por partes, né? Qual que é a fonte ali de preocupação do setor externo para o Banco Central? Na realidade, o setor externo, né, principalmente ali o movimento da nossa taxa de câmbio, é um dos fatores que ajuda a explicar a desaceleração da inflação de maneira mais acelerada que o mercado tinha previsto. Ok. No entanto, bom, essa a redução da nossa taxa de câmbio, essa valorização do real,
em parte é explicada pela valorização do dólar lá no mercado internacional. No entanto, desde agosto, mais ou menos, o real no mercado internacional, frente às principais moedas, ele não tem mais perdido valor. Ele tem permanecido ali quase que numa relação constante. Mas é fato, junto às economias emergentes, notadamente aqui da América do Sul, que tem operado com uma taxa de juros mais elevada, o dólar tem perdido valor. As moedas aqui da região têm se valorizado. Só que é uma conjuntura muito mais frágil. Basta haver uma mudança ali no humor do mercado e a gente pode ver a reversão disso. Daí que o Banco Central coloca dentro do balanço de riscos justamente a possibilidade, o risco do mercado cambial virar, mudar de tendência. Então aí que está uma preocupação do Banco Central. Do outro lado, a respeito de mercado de trabalho, gente, no momento que a gente conversa, nós estamos operando com a taxa de desemprego no menor nível da série histórica. Então, de fato, a gente está vendo um mercado de trabalho bastante aquecido. Isso se deve, de um lado, para uma contração do que deveria se encontrar da taxa de participação, ou seja, aquela proporção da força de trabalho comparado com a população em idade ativa, mas do outro lado, porque sim, a demanda por mão de obra está aquecida. Isso tem levado a aumentos na remuneração média. Se remuneração média da força de trabalho não é um termo muito didático, podemos colocar entre aspas salários. Só que salários pressionam a inflação por duas direções. De um lado, uma economia que está pagando salários que crescem acima da produtividade da mão de obra, essa renda adicional aumenta a demanda por bens e serviços, aquece a economia. Só que salários também representam um custo de produção. Aumento de salários acima do crescimento da produtividade da mão de obra significa o quê? Está mais caro operar, produzir na economia brasileira. E quem opera no agro tem sentido isso na pele há muito tempo. Está difícil encontrar mão de obra, ou seja, tem uma escassez na oferta de mão de obra, e do outro lado, o desembolso que você tem que realizar para conseguir realizar essa contratação é bem mais elevado. Ou seja, você acaba pressionando a inflação de ambos os lados. Isso está no radar do Banco Central. Do lado de cá, é uma ótima notícia, por mais que leve a um resultado indesejado pelo próprio mercado. O mercado gostaria de uma redução dessa taxa de juros, mas dado esse desequilíbrio na economia brasileira, de acordo com o Banco Central, parece que essa redução terá início somente em março do ano que vem. E Felipe, para a gente já encerrando, vamos falar do longo shutdown, né? 37 dias, impasse aí no Congresso, né, para aprovar um novo orçamento, o SDA sem dados oficiais para embasar todo o mercado, né, commodities, enfim. O SDA também colocando na sua página, né, a gente até deu aqui hoje, que o shutdown está afetando, né, o acesso ao crédito rural, programas agrícolas, inspeção de alimentos. Como é que você avalia essa situação também nos Estados Unidos, né? O produtor norte-americano colocando aí mais pressão, né, no governo Trump por conta do tarifaço todo que está afetando vendas da soja deles. Tem um acordo que foi, entre aspas, firmado, mas oficialmente não saiu nada dos chineses comprando a soja americana, enquanto isso comprando a soja brasileira que está com preço melhor aí no mercado. Como é que você avalia toda essa situação ainda, né, nos Estados Unidos com o shutdown acontecendo? Pois é, Simone, Estados Unidos, que em outros tempos era sinônimo de estabilidade, ao menos estabilidade na economia local, que bagunça, hein? Está virando ali uma fonte de turbulência. Vamos começar aqui pelo shutdown. Veja que a gente está conversando aqui a respeito de inflação, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Como é que está o mercado de trabalho? Não sabemos. Quer dizer, é possível ter alguma ideia por dados não oficiais, ali por dados de consultoria, mas o dado oficial não está disponível. Então, rigorosamente, não sabe como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ou como evoluiu de setembro até o momento o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Só que não é só o mercado de trabalho que está faltando. Cadê o balanço de oferta e demanda ali do USDA?
Aliás, nesse ponto, a gente tem um recado super importante, Simone. O Brasil precisa ter uma estatística melhor do balanço de oferta e demanda para os nossos produtos. Eu sei, a gente faz uso do USDA, quando esse número está disponível, é legal, e quando não está disponível, faz falta essa informação. É verdade, não é a única informação. Laninha, como é que está a Laninha? Ei, aquele dado do NOAA a respeito da anomalia de temperatura do Pacífico também não tem sido atualizado, justamente por causa do shutdown. Olha, Simone, então, nesse aspecto, a nossa situação está mais confortável aqui no Brasil que a dos produtores lá nos Estados Unidos, com certeza. Felipe Serigatti, economista da FGV Agro, nosso parceiro aqui, toda semana, trazendo análises aqui para o nosso produtor rural, o mercado financeiro também, né? Muito obrigada, querido. Uma boa noite para você. Já te dedico um excelente fim de semana e até semana que vem com mais novidades aí, mais assuntos, mais análises com a gente, viu? Muito obrigado, uma ótima noite a todos e um excelente final de semana. Tchau, tchau, querido.